Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por este encontro. Eu sou Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é o Neider, ele é um especialista em gestão de segurança do trabalho e ele vai falar para nós um pouco da sua experiência, da sua jornada, dos desafios, das soluções oferecidas pela sua empresa. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de aprender com quem empreende, com a experiência de empreendedores de verdade, do mundo real e que contribui para o crescimento do nosso país, fique à vontade, junte-se a nós, acomode-se e venha fazer parte desta conversa. Neider, meu amigo, você pode me ouvir perfeitamente? Positivo, ouço claro. Beleza. Então diga para quem está nos assistindo, fale um pouco quem é você, Neida. Se apresente do que um pouco da sua formação, da sua pessoa. Diga quem é você para quem está do outro lado te conhecer um pouco melhor. Boa tarde, Neider Oliveira, goiano, né? Nascido em Goiânia, capital do estado. No período aí de alguns anos, nós fomos descendo para o lado do sudoeste, né? Hoje estamos residindo em Rio Verde, Goiás, e sou casado, pai de duas crianças, graças a Deus, né? Uhum, E sou técnico de segurança do trabalho, empreendedor na área de consultoria em segurança do trabalho. uhum. Bacana. E fala um pouco para nós da sua empresa, o nome da sua empresa e o que ela faz, o que ela resolve, Neida, qual a solução que a sua empresa oferece. A integração, ela surgiu em agosto de 2018, com a proposta de fazer consultoria, de dar um auxílio, de dar um suporte, né, para algumas empresas que ainda não tinham segurança do trabalho, para empresas que ainda tinha a dificuldade de buscar conhecimento, de buscar orientação, né, na área da segurança. Então, de lá para cá, ela veio passando aí por fases de consultoria, passando por fases de treinamentos, né? E estamos hoje aí já com 7 anos de mercado, né? Então, é uma empresa que já está com um mercado já conhecida no mercado aqui na região de Rio Verde, Goiás. Uhum. Bacana. E, Neider, neste segmento, com a sua experiência, nessa sua trajetória aí de 7 anos como dono da integração, quais foram os seus maiores desafios nessa sua jornada como empreendedor? O desafio é muito. Os Imagino. desafios eles aparecem com muita frequência, né? Eu digo que o desafio ele não é só uma palavra negativa, ele pode ser entendido como uma palavra positiva também. Uhum. Porque a partir do desafio que eu tenho o interesse de buscar mais conhecimento, até para o meu crescimento pessoal, sabe? A parte de prestador de serviço, de empreendedor, exige muito da gente nesse sentido. Uhum. Porque o cliente vem com a dificuldade dele lá e ele quer solução, sabe? Muitas das vezes você não tem a solução para tudo, mas você tem que direcionar ele, achar os caminhos, né? Ele quer uma luz e nós temos que apresentar essa luz. Então, o desafio está presente no mercado, em qualquer segmento, né? E nós temos que encará-lo de frente. Desafio com parte financeira é impactante, cara, é notório, sabe? Eu Uhum. trabalhei 10 anos como CLT, é muito confortável.
sair para encarar o leão de cada dia, né, como alguns Uhum. dizem, né, é, é assustador, sabe? Você chega em casa e fala, puxa vida, será que amanhã vai ser do mesmo jeito ou pior? É Mas verdade. vamos para frente. Parte financeira, a gente vai se superando, vai passando aperto, tem dia que está folgado, tem dia que está apertado, mas vai se superando. Conhecimento da mesma forma. Uhum. Hoje nosso time tem um conhecimento grande aí na parte de segurança do trabalho e mais ainda precisa estar buscando mais conhecimento. Uhum. E como é que você supera esses desafios? Quais os recursos e as estratégias que você utiliza aí, que você pode compartilhar também com a gente para superar esses desafios e que não são poucos? Então, primeiramente, coragem. Coragem de encarar e buscar conhecimento. Muitas das vezes, esse conhecimento a gente divide, né, com a equipe, sabe? Ó, precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Dá um suporte nisso, busca Uhum. conhecimento naquilo, e muitas das coisas a gente tem que buscar fora da equipe, sabe? Hoje nós temos uma vantagem grande comparado lá quando começou a integração, lá quando eu me formei, né, que foi 2008, né? Eu já comecei a atuar como técnico. Hoje nós temos a internet. Não dá para acreditar em tudo que tem, mas se você souber filtrar as informações que você busca, nos auxilia bastante, sabe? É uma informação rápida, em tempo real, que você pode estar adquirindo ali naquele momento. Tá? Uhum. E o grande conselho é ir em frente, sabe? É coragem, Uhum. não parar, sabe? Desafio tem todo dia e cada um maior que o outro. Vai em Uhum. frente, as oportunidades vão aparecendo e você vai identificando a forma de ir resolvendo. Para uns mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas a solução é possível ser encontrada. Uhum. Eu concordo com você, eu acho que eu vejo o desafio como uma coisa positiva, porque o desafio estimula você a crescer, né? O desafio faz a gente crescer. Eu vejo desafios como coisas positivas. E quando você sai do CLT e vai empreender, muitos têm a ilusão de que trabalhando por conta própria, né, terão mais autonomia, terão mais tempo e terão mais dinheiro, quando isso, ao meu ver, nos meus mais de 20 anos também empreendendo, é uma ilusão. Porque quando você vira empreendedor, na verdade, os desafios aumentam, é mais serviço, é mais trabalho, é mais pressão, e você está sozinho. Não tem ninguém para assinar sua carteira e no fim do mês, se tudo der errado, não vai te dar o É, seu, não. menos horas de lazer. Né? Menos horas de lazer. E quando foi, Neider, que você se descobriu empreendedor? Fazendo esse paralelo. Você estava lá, CLT, se formou, técnico, tranquilo. Você sempre teve essa veia, isso vem de família, é dom de Deus, você adquiriu ao longo do percurso, ou foi uma tragédia que fez você. Como é que você se descobriu empreendedor e decidiu que ia ter, além de um CPF, queria ter também um CNPJ? Ah, como você disse, CLT é muito confortável. Saber que no final do mês o dinheiro está na conta. Isso é muito bom. Sair para empreendedor surgiu a partir da necessidade de um colega. Eu tenho um amigo, esse amigo me procurou e falou: Neide, eu tenho alguns clientes, eu estou apertado, preciso de suporte, preciso de apoio. Você está parado no mercado e vamos trabalhar junto. Vamos, custa nada e começou daí. Uma empresa aqui, outra empresa ali, sabe? E foi se passando um ano, foi se passando 2 anos, e aquilo não estava rendendo, né? E você começa a ficar preocupado, sabe? Uhum. Porque as coisas parecem que não estão tá fluindo. E um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de melhorar o tamanho da empresa.
era um ramo que eu ainda não tinha trabalhado, né? Eu estava deixando de prestar consultoria em segurança para fornecer mão de obra que era profissional técnico de segurança do trabalho. Continuava como prestador de serviço. Isso veio no momento eu tive que contratar já uma leva boa de funcionários, né? Todos formação técnica em segurança do trabalho, Uhum. e passamos parte da pandemia nesse formato, sabe? E com isso a empresa começou -se a expandir, começou a crescer, começou a aparecer e as coisas começou a melhorar, né? A partir de 2000 acho que a pandemia foi final 20 para 21, nós tivemos o encerramento desses contratos e eu já estava um pouco mais confortável com a carteira de cliente, né? Então, foi Uhum. onde eu continuei, consegui continuar com a consultoria. E foi surgindo a oportunidade de elaborar alguns documentos, né? Fazer treinamentos, tudo voltado na área da segurança. 2022 entrou o E-Social, que é uma demanda que surgiu por último aí da segurança, e com isso foi a expansão total, sabe? Uhum. A empresa teve um novo gap, assim, um upgrade, e hoje nós estamos com a carteira bem maior, com um número bem grande comparado com o que era no passado, né? Que bom. Por conta dessa expansão, desse aparecimento no mercado, né? Então, tudo começou muito simples, sem muita expectativa, e quando se percebe, já se passou 7 anos e hoje nós temos um mercado vasto aqui na região de Rio Verde, onde atuamos na área de agropecuária, né? Uhum. Agrícola, pecuária, lojistas, né? Construtoras. Então, hoje a empresa está atendendo bastante diversos segmentos, na verdade, Uhum. de clientes. Então, hoje nós temos uma empresa mais preparada para atendimento, Uhum. clientes que possam surgir, mais estruturada, né? E, e um time com conhecimento fenomenal, tá? Muito preparado para esses novos clientes. Uhum. Bacana, bacana. Parabéns, cara, pelo empreendimento, né? Por exemplo, Obrigado. trajetória, alguns empreendedores, né, surgem a partir de coisas que não previam, né? E, Neider, na sua empresa, qual foi a cultura que você implantou aí, seja em termos de visão, missão, valores, e a filosofia? Qual a filosofia de vida que você levou para o seu negócio e você diz: isso aqui hoje é o que rege meu trabalho, vamos dizer assim, é a base filosófica da minha empresa. Qual a filosofia que você implantou aí na integração? Nós temos eu tive a oportunidade, voltar um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas do ramo alimentício, né? E empresas do ramo alimentício são muito exigentes na parte de segurança, na parte de qualidade dos seus processos, né? Na parte Hum. de estrutura dos seus processos. Então, isso foi um fator muito positivo dentro da minha profissão como técnico de segurança, né? Em seguida, fui para outras empresas, produção de embalagens de papel, produção de sementes agrícolas, né? Então, isso nos deu uma base muito positiva para a gente entender o que é segurança. É claro que nós temos um regime, uma legislação a seguir, mas muitas das vezes a legislação te deixa interpretar da forma ou da pessoa que esteja lendo aquela legislação. E com essa experiência que eu passei nessas empresas, eu entendi isso de forma mais clara. Quando nós abrimos a empresa, e hoje é nosso lema, é dar conforto ao cliente.
cliente chega até nós com um monte de dificuldade, Neide, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu faço com isso, o que que eu faço com aquilo? Então, nós tentamos traduzir essa legislação, o que está pedindo dentro da legislação para o que é possível implantar na prática dentro da empresa do cliente. E muitas das vezes, a legislação está falando de um determinado assunto, exigindo uma determinada orientação, a implantação dentro do cliente se torna um pouco difícil se você não conseguir traduzir isso de forma que o cliente consiga executar. Então, hoje, nós temos o foco de atender o cliente e deixar ele confortável com a parte de segurança. Claro que não somos tomador de decisão dentro do cliente. Nós somos uma pessoa que traz a clareza da informação para ele, né? A clareza que é pedido. Em cima disso, ele faz o planejamento dele do que é possível executar. Então, hoje, o foco é trazer essa orientação para o cliente. Bacana. E você atende empresas, né? Seus clientes são empresas. São empresas. Isso, bacana. Eu faço essa pergunta para todos que eu entrevisto, porque a ideia dessa pergunta é justamente mostrar para quem está nos assistindo, porque a empresa reflete muito a filosofia e a maneira de pensar, a personalidade do dono. E muitas vezes nós queremos contratar um produto, um serviço, nós só vemos a marca, mas não sabemos o que está por trás, né? Então, você que porventura esteja nos assistindo, você que está em Rio Verde, você que está em qualquer lugar da região, você tem uma empresa. Se você precisa de uma gestão de segurança do trabalho na sua empresa, você acabou de conhecer aqui a Integração, cuja filosofia dessa empresa é o quê? É dar conforto para o cliente. Então, se você precisa de uma empresa de integração, de gestão do trabalho, e que preza pelo conforto ao cliente, vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o link para você conhecer o trabalho do Neider, conhecer a empresa dele. Se você estiver em Rio Verde, faça contato com ele. E você acabou de ver que essa é a filosofia por trás da empresa dele. Dar conforto ao cliente, isso é muito importante, né? Se preocupar com a qualidade do serviço e, acima de tudo, com a tranquilidade do cliente. Parabéns por essa iniciativa, já digo a você, parabéns por isso, Neider, e por trazer isso para a sua empresa. Ô, Breno, gostaria só de fazer um complemento. Sim. Quando a gente fala empresas, muitas das vezes direciona ao CNPJ, né? Nós temos cliente também que é produtor rural, trabalha do CPF ali, né? Então, nós estamos atendendo quem contrata profissionais como empregados. Entendi. Não necessariamente, então não precisa necessariamente ser empresa, né? Pode ser produtor rural. Bacana, bacana. Então, pessoal de Rio Verde aí, que estiver assistindo essa entrevista, tiver alguém, precisa de gestão do trabalho, conheça o trabalho do Neider, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Neider, e agora me fala uma coisa. O mercado, cara, muda constantemente. Você, nós pegamos uma época que ainda não tinha internet. Nós pegamos a época do orelhão de ficha. De colocar a ficha lá e ligar. Aí modernizou, fizeram cartãozinho. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na palma da mão, que o celular é cinema, é computador, é foto, é rádio, é jornal, é tudo, além das redes sociais. Nós somos bombardeados todos os dias por milhares de informações. Como é que você lida com esse volume de informações e qual a sua estratégia para se manter atualizado? Nós, como eu falei, que pegamos uma época que não tinha tanta informação, uma velocidade tão rápida, né? Eu, às vezes, vou atender um cliente, quando ele tem menos de 20 anos, eu tenho dificuldade de atender, porque para ele eu sou lento, e para mim ele é rápido demais. Tá entendendo? Justo. Tá entendendo? Então, assim, eu peguei uma época que a gente tinha que falar na ficha, ligar, conversar, como nós estamos fazendo aqui agora, né? E hoje em dia está tudo automatizado, é IA, é chatbot, é tudo. Cara, como é que você lida com isso? Quais são suas estratégias para se manter atualizado e manter a sua empresa também atualizada? Porque agora tem inteligência artificial chegando, tem um monte de gente, né? E tal. E os concorrentes também estão se atualizando.
qual a sua estratégia para se manter atualizado e manter a sua empresa sempre no nível de competitividade em meio a tantas informações? Lá no começo nós começamos a falar de desafio, né? Tá aí, ó. Então, Breno, muita coisa vem para ajudar. E boa parte disso ajuda, porque muitas das vezes você entra rapidinho na internet ali, né? Como você diz, já tem um celular na mão ali, você entra rapidinho na internet, já pesquisa uma informação, já pesquisa uma legislação, você já tem uma informação para o cliente ali, não precisa ficar esperando quando eu pesquisar e coisa. É, essa fase, nós, dentro da integração, nós temos que trabalhar bastante com os nossos funcionários, sabe? Tem trabalhado, porque muitas das vezes o cliente chega até mandar uma informação para o funcionário lá e faz isso e faz aquilo, e às vezes não está ali dentro do contrato, e fica aquela coisa, né? Como cobra, cobra e tal. Nós temos conseguido administrar de forma muito tranquila por conta da quantidade de demanda que nós temos. Nós temos tentado trabalhar na prevenção, tentado antecipar o que pode vir para a empresa ou o empregador rural no futuro. Então, por exemplo, nós tentamos apresentar para o cliente um relatório mensal, dizendo para ele, ó, para o mês que vem, você tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Com isso, nós estamos adiantando as nossas informações, deixando o empregador mais tranquilo, e quando chega alguma surpresa, ele fala, opa, está mais tranquilo. Isso aqui já está parte resolvido, isso aqui já tem um planejamento, eu devo resolver em 10 dias. Então, as coisas é entendido de forma mais confortável. Mas aparece muito, né? O Deidão, chegou uma notícia aqui para mim, está dizendo que é isso, o que é que eu faço? Uhum. Cliente, aguarda um instante aí que eu já estou te retornando. E o retorno volta, sabe? Nós temos preocupado em dar esse retorno para o cliente, deixar ele tranquilo. Não fica sem resposta. Porque acho que um grande desafio nosso é ter esse tete-a-tete com o cliente, essa conversa com o cliente, não deixar ele sem resposta. Porque se deixa ele sem resposta, a cabeça dele fica a mil. Então, temos conseguido trabalhar com essa questão dessas informações que está chegando para o cliente, sem afetar a nossa parceria, né, de prestador de serviço versus cliente. Bacana, bacana. E quais foram, Neira, as ferramentas tecnológicas, seja em termos de sistema, software ou ferramentas, recursos, quais as ferramentas que você implantou para ajudar você na gestão do seu negócio? Na gestão financeira, na gestão comercial, no atendimento ao cliente? Como você se arma tecnologicamente hoje para poder fazer uma boa gestão e atender bem seus clientes? Teve muita mudança, viu, Breno? Quando começamos lá, era o Neider. Era o Neider que atendia o telefone, era o Neider que vendia, era o Neider que fazia, executava, era o Neider que cobrava, né? Tudo era o Neider. Era o Neider que ia para o Word, para o Excel, né? Graças a Deus que ainda já existia, né? Então fazia ali manualmente os documentos e a coisa funcionava. Hoje a mudança é grande, porque hoje nós temos cliente no estado de Goiás, né, e temos cliente no estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos atendendo esses dois estados. Clientes fixos, né? Clientes pontuais, aparece diversos segmentos em diversos estados, né? Então, hoje nós trabalhamos o que vem para ajudar, né? O WhatsApp. O Brasil é campeão no uso do WhatsApp, né? E nós fazemos parte desse número. O aumento da equipe, né? Os profissionais que veio para nos auxiliar e o uso de softwares. Hoje nós temos um software de segurança. Esse software ele faz tanto a elaboração dos documentos, ele faz tanto o envio
do E-Social, do grupo de segurança, e quanto à gestão, a gestão desses funcionários. Então, hoje nós monitoramos treinamento, data de vencimento, quais são os treinamentos que têm que ser realizados, quais são os funcionários ativos, demitidos dentro da empresa, sabe? Quais são os vencimentos dos ASOs, dos atestados, do atestado de saúde ocupacional, né? Admissional, periódico, demissional, né? Então, o software que nós trabalhamos hoje, ele nos dá isso com muita clareza e com muita facilidade. Então, nós hoje devemos ter pouco mais de 50 empresas, né, dentro desse software e tudo gerenciado por esse sistema. Uhum. E na gestão financeira, como o Bom Saldo ajuda a sua empresa na gestão financeira? Essa é a outra parte boa. O Gonçaldo chegou no momento que o Mailer não estava dando conta mais de administrar na planilha de Excel, né? E veio o Gonçaldo para poder nos dar esse suporte. Hoje nós temos a facilidade de entrar no sistema, verificar em 2 cliques o que está previsto de pagamento para frente, para a gente ver, conseguir fazer o planejamento dessas contas, né? Não passar o sufoco de que cadê o boleto chegou, o dinheiro não tem, né? Então, hoje nós temos toda essa previsão. Monitorar o que foi pago, o que não foi pago, né? Então, temos um profissional que atua aí com um bom saldo, que fica por conta de olhar isso, e a resposta é muito rápida. Está tudo na palma da mão ali, com muita facilidade. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou para um relatório para nós aí, para ver quem que nós temos para os próximos 10 dias aí, para a próxima semana, né? Então, isso não tem que contestar. Isso é a parte boa do que o mundo está trazendo para nós, que é a tecnologia, a inteligência artificial e tudo, né? Bacana, bacana. Fico feliz também em saber que o nosso sistema soma no seu negócio. E, Neider, cara, hoje fala-se muito também, até pela internet e tal, é um termo que é muito usado. Quando eu comecei, não tinha esse termo, não. O termo era parceria. Hoje fala-se network, né? Vamos mudando os termos assim, vamos americanizando as coisas. E como é que é a sua abertura para isso? Você é um cara que faz muito network, a empresa, você tem parceiros, não tem, você trabalha mais sozinho. Como é que é a sua relação aí de parcerias para a expansão do seu negócio? Você é aberto a parcerias? Você não é aberto? E como é que você vê isso no seu negócio, essas parcerias que podem somar para ambos os lados? Porque eu penso que parceria é uma via de mão dupla, né? Tem que todos os dois lados têm que ganhar, né? Só um ganhar não funciona. Como é que você vê isso aí e qual é a sua visão sobre isso aí? Ô, Breno, essas parcerias ajudam demais da conta, cara. É claro que o negócio, o meu, por exemplo, começou de uma parceria, sabe? De um colega que pediu ajuda. Ele já estava, digamos que, estabilizado no mercado e eu pedi um socorro e, a partir daí, minha empresa apareceu, sabe? Então, isso é um fator muito positivo. Bem da forma que você falou. É preciso os dois estar ganhando para poder a coisa acontecer. Então, nós estamos muito abertos. Nós temos, graças a Deus, hoje, nós temos uma vantagem muito boa, que é a indicação do nosso cliente, sabe? Então, temos feito alguns clientes novos através dessa indicação. Isso ajuda demais da conta, cara. Mas não é suficiente. Então, dentro do que nós fazemos de propaganda, que não é muita coisa, né? Precisamos melhorar isso, né? Para aparecer mais, para a empresa ser vista, né? Nós fechamos, nós trabalhamos com os colegas. Tá? Hoje, eu tive esse colega de início lá de carreira e sempre está passando um na rua aqui, ô, estou passando aí na rua, vamos tomar um café? Claro, cara, chega aí, senta, né? Vamos chamar as pitangas junto aqui, vamos dividir as alegrias, né? Tem uma dúvida que você tem, talvez pode ser a mesma que eu. Então, cara, essa abertura começa ali na entrada da empresa. O portão está aberto. Tá?
chega que nós temos aí uma água, um café para tomar e conversar. Uhum. Bacana, Eles ficam bacana. assim. Bacana. E, cara, quem tem olhos para ver, trocando ideia com você, dá para você ver, dá para perceber que você é essa pessoa mesmo, né? Obrigado. Neide, você teve, cara, ao longo da sua jornada aí como empreendedor, alguém que você considera como seu mentor, ou alguém que te inspirou, que te influenciou, seja essa pessoa por meio de livros, filmes, ou que você conheceu pessoalmente mesmo? Você tem alguém em quem você se inspira para tocar o seu negócio? Bacana, boa pergunta. Então, na nossa vida, né, muita gente que a gente conhece, que a gente tem a oportunidade de vivenciar, de ver, de trabalhar, de estar próximo, né? Se começar a listar, a tarde hoje não dá tempo, Uhum. certo? Mas, primeiramente, Deus, sabe? É o começo de tudo, sabe? Na sabedoria, no esclarecimento das ideias, que tem hora que você senta e fala, e agora, né? Para onde que eu vou? Então, a gente busca sempre lá em cima, sabe? Essa sabedoria, esse conhecimento. E os parceiros, sabe? Os companheiros de profissão, companheiros da família, né? Pai, esposa, até mesmo os filhos, às vezes, né? Porque, poxa, pedia uma opinião para o filho, né? Não tem experiência, né? Não sabe nem do que está falando. Uma conversa boba dele ali, às vezes, surge para a gente uma ideia, sabe? Um bate-papo ali fora do assunto, bate uma ideia ali, você fala, tá aí, ó, né? Já achei a solução. Então, Uhum. e os parceiros profissionais também, porque hoje eu sou técnico, tem gente acima de mim, profissional, que é um engenheiro de segurança. Muitos dos meus serviços, eu preciso desse profissional. Hoje nós temos esse profissional dentro da empresa, engenheiro de segurança, que nos dá um suporte, que nos dá um apoio, que valida junto com nós os documentos, que puxa a nossa orelha, né? Dá uma melhorada nisso aí, que ficou bom. Tá? Então, a lista de profissionais que nos ajuda, que nos dá suporte, e de pessoas que nos dá suporte, é enorme. Esta dúvida disso. Uhum. Bacana, é verdade. Às vezes até uma conversa com um menino, uma criança, te traz uma outra perspectiva, né? Porque ele Isso, traz o mundo a partir de uma nova perspectiva, né? isso, exato. Bacana. Cara, empreender no Brasil é um desafio para todo mundo. Nós somos heróis. Empreender no Brasil é um tipo de heroísmo, porque além de todos os desafios, tem encargos, impostos, família, trabalho. Cara, qual, diante de todo esse cenário, qual a sua maior motivação, Neider, para continuar empreendendo? Bacana, cara. Show. Cara, família, sabe? É o começo de tudo. Eu cresci, eu vivi dentro do meio familiar, isso muito presente, isso muito ativo, né? De trabalhar com meus pais, e trabalhei com eles até 18 anos, depois quis seguir carreira solo, né? Uhum. Encarar os desafios pela frente, aí sozinho, sabe? Isso foi um diferencial na minha vida, porque hoje eu sou o profissional que eu sou, por conta essa decisão ir em frente e buscar sozinho, sabe? Não ficar Uhum. esperando pelo próximo, sabe? Não ficar esperando que o outro faça por mim. Então, foi difícil, mas passou, né? E final de semana eu reunia com famílias, com primos, com tios, para conversar, para dar risada, para brigar também, porque família briga também, né? Então, a família é um ponto muito positivo dentro da minha vida, sabe? E depois a gente precisa do financeiro, né? No Brasil, hoje, se você não estiver trabalhando, viver aqui é muito difícil. Trabalhando já dá trabalho, né? Tendo um salário, dinheiro que está entrando aí já é difícil. Então, precisa estar buscando o que fazer, sempre estar inovando, sempre estar dando uma ideia, projeto, enfim. E por final, eu faço o que eu gosto.
trabalhando na área de segurança, eu cheguei meio que de susto, alguém falou para mim, faça curso técnico de segurança, sabe? Eu falei, eu vou fazer, sabe? Eu fiz e já estou no mercado há 16 anos. Então, parece que deu certo. Uma coisa também, você até falou no começo, que isso acontece, eu acho que com 99% dos empresários quando começa. Quando você começa, você é o vendedor, o porteiro, o financeiro, o atendente, o carregador, o motorista, você é todo mundo. À medida que a coisa vai crescendo, você vai ajustando. Mas mesmo assim, todo empreendedor tem uma dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, porque elas se misturam muito quando você vira dono do negócio. Quando você monta a empresa também passa a ser sua vida. Justo. Né? Você vai para casa e leva ela junto com você. Você está entendendo? Então, muitos têm essa dificuldade. Você teve muita dificuldade com isso? Não teve muito? Você consegue conciliar bem? Separar, não, cheguei em casa, deixei o trabalho lá. Você já chegou nessa fase de conciliar muito bem e conseguir dormir sem pensar na empresa? Só mesmo no outro dia, quando acordar e chegar no escritório? Ou você ainda tem essa dificuldade? E se você encontrou o meio termo, o equilíbrio, dá uma dica para a gente. É difícil, hein? É difícil. Mas hoje estamos mais tranquilos, porque nós temos um controle maior das atividades da empresa, né? Até por conta dos profissionais que nos auxiliam nisso, né? Da nossa equipe, isso facilitou um pouco o nosso trabalho, né? Mas eu garanto que precisa também do entendimento, do apoio, do suporte da família, sabe? Uhum. Porque não é sozinho que a gente faz as coisas, né? Um ajudando o outro, enfim. Tem hora que aperta, tem hora que é difícil, né? Mas tem hora que dá uma folgada, né? Os compromissos são vários e hoje em dia todo mundo tem compromisso, ninguém tem tempo, né? Então todo mundo tem hora para cumprir, sabe? E eu faço com muito prazer, é, quando estou em Rio Verde, quando estou na minha cidade, de buscar o filho na escola, de levar o filho na escola, de ir com a filha numa apresentação da escola, porque eu sei que isso também faz parte da vida. Uhum. Nem sempre eu consigo, né? Mas nas oportunidades que é possível, eu não desperdiço, entende? Então, o conselho é parceria com o cônjuge, com a família, né? Para entender o que é o serviço da empresa, para entender quais são as dificuldades que cada um está passando, né? Para entender as necessidades de cada um e junto às decisões, que às vezes, muitas das vezes, é pontual de cada casal, de cada profissionais, né? As demandas que vai surgindo. Tá? Mas, com sabedoria, né? Parceria, vai longe. Bacana, bacana. Neida, se você pudesse dar um conselho para alguém que quer empreender nesse ramo, como você um dia, só que está começando do zero agora, está ali, assim, vou, não vou, vou. De repente, até um técnico em segurança que ainda está no CLT e está querendo empreender, e com a sua bagagem, com a sua experiência, se você pudesse ajudar alguém dando uma luz no caminho, meu irmão, se você pudesse dar um conselho, qual seria este com a sua experiência para quem está iniciando essa jornada de empreendedor na área de gestão do trabalho? Eu vi uma frase bonita eu não me recordo se ontem ou antes de ontem. Eu só sei aonde eu vou chegar se eu for até lá. Hum, Então, tá aí, tá certo? Então, vá em frente, sabe? A oportunidade chegou, vá em frente. Dificuldade tem? Muita, sabe? Mas aprende a entender, né? Aprende a descobrir o que é a dificuldade. Porque às vezes ela pode ser uma oportunidade. Entende? uhum. Então, se tiver coragem, vá em frente. Não fique esperando, não. Aparecer pronto, não vai aparecer. Tá? E se aparecer, duvide. Porque às vezes isso é passageiro. Bacana, concordo, concordo. Vou tomar essa frase aí para mim também, achei interessante. E, Tem, Neide, o nosso tempo é curto, cara, e sei que o seu tempo também é valioso, você tem que atender seus clientes. Teve alguma pergunta que você gostaria que eu lhe fizesse e que eu não fiz?
Olha, como você disse, o tempo é pouco. Se a gente fosse conversar, ficaria aí o dia todo, o resto da tarde, o dia todo, né? Eu acho que dentro de um contexto geral, nós conversamos de vários assuntos importantes, vários temas que foram abordados aí, com a sua relevância, com a sua importância dentro das perguntas feitas, tá certo? Mas eu deixaria aí uma questão que é para o cliente não fique com medo, não fique perdendo noite de sono, perdendo o cabelo para poder resolver. Venha dividir isso com a gente, sabe? Para a gente poder mostrar que o caminho às vezes é mais fácil do que ele parece. Uhum. Então, dentro do que é apresentado de legislação, dentro do que exigido nas legislações, nós podemos apresentar uma série de oportunidades aí, o cliente pode ter essa facilidade na hora de estar executando o que seria dificuldade para ele. Entendi, né? Hoje, no seu segmento, então, pelo que você me falou, existe uma burocracia legislativa e as pessoas estão mal informadas sobre essa burocracia legislativa e isso talvez até impeça elas de contratarem o serviço porque elas não sabem como contratar. Não é isso? Então, a solução seria uma consultoria do Neider. Uma das soluções é uma consultoria do Neider. Fazer contato e ele vai explicar para você essa legislação, para você entender como é que funciona, para você se sentir confiante para contratar o serviço de uma empresa que realmente valorize o conforto do cliente, como ele mesmo disse aqui. Neida, cara, nosso tempo é curto, mas foi um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. Eu espero, como disse e repito, que essa entrevista aqui possa gerar bons frutos para mim, para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu desejo muitas pedras e muitos espinhos no seu caminho, porque são as pedras e os espinhos que vão nos fortalecer, e empreendedor é isso, né? É empreender em meio às pedras. Mas eu desejo também que você tenha muito sucesso e que você tenha um bom alvo. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Mas desde já, sucesso em seu negócio, sucesso aí na sua empresa, vida longa à integração. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, diga o que você quiser. Obrigado, Brento, pelas palavras, né? As considerações, pela oportunidade que tivemos aí de bater um papo aí sobre segurança, falar um pouquinho da nossa empresa, integração, né? Que essa vida longa esteja presente em nossas vidas, né? Não só na empresa integração, no saldo também, da mesma forma, que nossa parceria esteja aí presente, sabe? Junto e firme, né? O recado vai para os prevencionistas. Pessoal, vamos em frente. Eu também sou um prevencionista, a dificuldade às vezes aparece, nós temos que administrar isso, né? Muita coisa nós temos que dar um passo atrás para entender melhor, para compreender o que está acontecendo, para em seguida a gente dar dois para frente. Então, não desanima não, vamos para frente. Né? E para os nossos... Para pegar impulso, né? Para pegar impulso tem que dar uns 2 passinhos para trás, né? É isso aí, para pular lá na frente, sabe? Então, muitas das vezes a gente vê essa dificuldade, né? O profissional está ali travado, num foco, né? E a coisa não está andando. Vamos abrir o leque, vamos ter uma visão diferente, né? E para os nossos clientes, nós estamos aí de portas abertas, né? E para novos clientes também, para o suporte, para a consultoria, para os esclarecimentos que se vê necessário. Precisando, nossos contatos vai estar disponível, né, Breno, como você comentou lá no começo, e pode fazer contato que nós estamos à disposição. Bacana. Os contatos do Neider, você que chegou até agora aqui dessa entrevista, vai estar na descrição aí, para você fazer contato. Obrigado pela sua atenção, você que chegou até aqui, obrigado por dedicar o tempo a
participar dessa conversa aqui. Eu tenho certeza que o que foi falado e foi dito aqui é de grande valor. Aqui não tem ninguém maquiado, não tem nenhum cenário bonito por trás, porque a ideia aqui não é a estética, mas sim a qualidade e a franqueza do conteúdo, mostrando empresários do mundo real, empresários que empreendem no dia a dia e que não tem glamour, porque essa é a verdade, a vida do empreendedorismo não é glamour, como se mostra na internet, como muitos gurus aparecem aí, mostrando a vida do empreendedor só como um cara que fica sentado numa mesinha dando ordens. Não é assim, é luta, é trabalho. Então, eu desejo a todos muitas felicidades, sucesso. Neider, mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco aqui para que você precisar. Agora você já me conhece, tem meu contato. Fique à vontade para quando você quer bater um papo, tiver alguma dúvida, beleza? Ao Rony, que nos auxiliou aí nessa gravação, tá dos bastidores aí. Rony, muito obrigado. Obrigado a todos os clientes do Monsal. Obrigado a todos os clientes da empresa Integração. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo encontro. Bom final de semana. Valeu!